Olá pessoal, então uma boa tarde, bom dia, boas horas, né? Esse vídeo ele está sendo feito depois da apresentação do TCC, no caso do time João Kovacs. Esse vídeo está sendo gravado para especificamente para o grupo de Mindfulness Atenção Plena da Porta, né? Que inclusive eu estou pleiteando então que a gente possa usar o nome Práticas Contemplativas, né? No caso, esse vídeo ele está sendo baseado numa apresentação que eu fiz do meu TCC sobre essa abordagem, né, essa visão de atenção plena, né, uma breve história da atenção plena, né, mindfulness, e por que que eu cheguei à conclusão de chamar de práticas contemplativas, né, e enfim, essa definição, né. No caso, por mais que a gente fale sobre, né, super importante, e claro, áudios de instrução são super importantes e tal, mas a prática informa, né, e não só a prática, como também, é isso, né, a experiência vai informando o quanto é importante que a gente se aproprie das práticas, né. Então, esse é uma sugestão para todo mundo, né, que vê esse vídeo, que possa também ir fazendo, lembrar que a prática é algo pessoal, né, e claro que fazer em grupo ajuda todo mundo, independente do momento ou há quanto tempo a gente pratica, né? É muito bom e facilita praticar em grupo, mas que a gente possa lembrar de fazer, no mínimo reparar como está o corpo, como está, se a gente está sustentando o corpo com a mínima atenção necessária, se é possível distensionar alguma parte do corpo, se é possível retornar de onde quer que a gente esteja dos pensamentos. E também são treinos que a gente vai fazendo, que a gente vai aprendendo para se tornar cada vez mais fácil fazer isso. Né? Sem mais delongas, então, e também, né, claro, essa abordagem de chamar de práticas contemplativas, ela está sendo proposta por mim, né, ousadamente, em certo sentido, né, e também está sujeita a interpretações e discussão ainda, né. Mas, de qualquer forma, também estou super interessado sobre o que vocês do grupo têm para trazer, ou quem quer que veja esse vídeo também. Né. Então, de crítica, de pergunta, inclusive isso pode gerar mais conteúdo no futuro. Né. Então, compartilhando aqui a tela, deixa eu ver aqui, essa aqui. Então, breve história e definição do mindfulness e o porquê da preferência pelo nome, deixa eu ver se eu acertei, botei o acento, pelo nome Práticas Contemplativas. Apresentação adaptada da apresentação do TCC Mindfulness em Ambiente Escolar, uma revisão sistemática e investigação de paradigmas por John Kovacs. Esse meu TCC, que é um artigo, né, eu posso mandar também para quem tiver interesse, né, ele foi um estudo a respeito de 5 artigos que foram feitos sobre mindfulness, né, atenção plena, em ambiente escolar. Né, e, no caso, especificamente essa parte dos artigos foi mais resumida nessa apresentação de agora. Mas, para quem tiver interesse, né, então, uma definição de mindfulness, né, uma definição breve, no caso, que foi dada em uma entrevista pelo Jon Kabat-Zinn, que é uma figura bem relevante do mindfulness. Não sei se vocês veem aqui o meu cursor, mas ali está o nome dele. Então, mindfulness, atenção plena, é a consciência que surge através do prestar atenção propositalmente no momento presente de forma não julgadora. Né? O Jon Kabat-Zinn, fundador do protocolo MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, né? Redução do estresse baseada em atenção plena, né? Ele começou lá em 79, ele fez a clínica de mindfulness, né, em Massachusetts, né, nos Estados Unidos. E ele, até hoje, também isso ficou evidente nos artigos que estavam sendo trazidos, né, que ele é considerado assim dos 5 artigos, 4 tinham, 3 tinham uma definição dele e um não tinha uma definição. Né? O único que não tinha uma definição, a definição pelo Jon Kabat-Zinn, foi o artigo escrito pelos meus professores do protocolo que eu estudei, né? Que é o
que é o Body and Mind Training, BMT, e que é um dos vários protocolos, mas que eu particularmente recomendo bastante, né? Então, também tem isso, né? Mindfulness parece ter uma definição bem simples, né? Mindfulness, atenção plena, mas existem vários protocolos, né? E se a gente vai pensar de forma objetiva, a gente pensa, tá, mas qual é a diferença com meditação? Qual é... E, bom, esse é um vídeo mais teórico, né? Mas eu acho que é interessante a gente saber bem precisamente o que a gente está fazendo. Acho que isso pode esclarecer algumas dúvidas, né? Para mim, sempre foi muito importante pensar as diferenças e aproximações, né, em relação à meditação em ambiente tradicional, budista, né? Que é um tema que sempre me interessou. E em outras tradições também, né? Mas o que é de parecido, o que é de diferente, né? Enfim, isso sempre foi uma coisa que eu pensei bastante, assim, né? E foi parte do que motivou também a minha pesquisa, né? Então aqui tem um nome dos artigos, né? E uma parte específica deles, né? Que é sobre a definição de mindfulness e uma alusão ao budismo. O primeiro dos artigos que está à esquerda, acima, que é Mindfulness em Ambientes Escolares, Adaptações e Protocolos Emergentes, foi escrito pelo Thiago Taton, que foi meu professor, né, do MMT. Ele não faz alusão, né, a definição de Mindfulness não é a definição do Jon Kabat-Zinn. O segundo artigo, né, da lista, ele não possui uma definição de Mindfulness, ele já parte do pressuposto que a gente sabe o que seja Mindfulness. E os últimos, eles todos, né, os mais recentes, todos fazem alusão, usam a definição do Jon Kabat-Zinn. E interessante também é que os últimos dois artigos, eles fazem alusão ao budismo, né, e eles estão por ordem, o mais recente, talvez não seja muito lógico, mas eles estão o mais antigo em cima, o mais recente embaixo. Então os mais recentes, os dois mais recentes, fazem alusão ao budismo e ao significado original do termo mindfulness, né, que é muito interessante, né. Pensar que isso recentemente está sendo mais pensado, né? Então, uma breve história do mindfulness, né? Dessa palavra especificamente, né? Aqui a gente tem à esquerda Thomas William Rhys Davids, que era ele era uma autoridade britânica no Sri Lanka, né? No Sudeste Asiático, que era um país budista, né? O Ceilão naquela época ainda era o nome. Ele era então um britânico, né, que estava lá como uma autoridade e ele estava traduzindo textos budistas e um ensinamento budista especificamente, que era os 7 fatores do despertar, né, da iluminação, enfim, que também é uma tradução meio discutível, né, a iluminação, se fala, é uma tradução mais correta seria despertar, mas enfim, os 7 fatores do despertar. O primeiro deles, que é Sati, ou Smriti em sânscrito ou em Pali, né, que são duas línguas canônicas, né, duas línguas antigas do budismo. O primeiro dos 7 fatores do despertar seria o que ele traduziu como mindfulness, né? Depois a gente vai falar sobre a definição do que seria esse termo no seu original, Pali, né, e no sânscrito, também que são as duas línguas canônicas do budismo, né? O Thich Nhat Hanh, né, que é um monge do Zen budismo do Vietnã, e aí também a gente vê, né, ele foi um difusor do mindfulness, né? Ele, em 1973, ele lança um livro chamado O Milagre do Mindfulness, né, O Milagre da Atenção Plena, né? E ele foi um difusor no Ocidente, né, da meditação e desse termo, né, de maneira ampla, não só em contexto budista, né? É interessante notar que o Thich Nhat Hanh, ele é do Zen budismo, né? O Zen, ele é um ramo, uma vertente. O budismo, o que a gente chama de budismo, na realidade são várias tradições que partem da mesma figura histórica, né, que era o Buda, né? O Siddhartha Gautama. E, bom, isso também é um assunto muito extenso, né? Mas o Zen budismo, especificamente, ele foi uma tradição que já tinha passado por outras... por um longo espaço de tempo e uma longa trajetória no próprio espaço, né? Até chegar no leste asiático ali, né? No Japão, né? Na China, na Coreia e também no Vietnã, né? Em outros países ali de forma minoritária, né? O Zen budismo ele é diferente em várias questões práticas do budismo tibetano, né?
que é o que eu mais me aproximei, que eu mais me interessei, né? E que também ele é visto como um herdeiro mais direto, assim, da tradição do budismo indiano, né? Que era uma tradição de muito estudo, muita teoria, né? Além da prática, né? Então, eu tenho esse viés, né? Mas é interessante notar que a difusão do mindfulness já se dá também parece estar mais ligada à questão do Zen budismo, né? E aí, bom, por fim, a gente tem o Jon Kabat-Zinn, que está aqui à direita, que ele é, então, um pesquisador norte-americano, né, estadunidense, que ele fala, que ele começa a sistematizar o mindfulness, né, por mais que existam e existissem outras pessoas também fazendo isso, né, ele que se torna essa grande referência. E ele também é ligado ao Zen budismo, né, de forma bem... Ele fala bastante sobre isso, assim, isso não é nenhum segredo, né. Então é interessante notar esse viés. E também é interessante, agora já partindo para a definição do que... Mas o que é isso, né, o que é mindfulness, né. Então, a definição do termo budista, mindfulness, atenção plena, e é interessante notar que a tradução do ensinamento a qual se refere, né, o termo sati, smriti, né, que é mindfulness em inglês, a tradução desse ensinamento é atenção plena. Ou seja, mindfulness e atenção plena, né, são o nome e a tradução desse ensinamento budista. E também são usados para as técnicas que são feitas em ambiente laico, né, em ambiente não religioso. Né. Por isso, isso que motiva, já dando um spoiler, né, mas isso que motiva que eu pense que eu esteja defendendo o uso de outro nome, para não gerar essa confusão. De qualquer forma, no sânscrito é sati, no Pali, que era a língua do Buda, né? O sânscrito era uma língua mais erudita, o Buda ele tinha essa língua que era mais popular, né? Enfim, que era o Pali, né? Não sei, isso é uma impressão que eu tenho, né? O sânscrito era uma língua mais, enfim, uma língua mais de estudiosos, né? Os termos eram sati, smriti, que basicamente quer dizer lembrar, trazer à mente. Quem já fez prática comigo ou com outra pessoa que também já possa ter feito essa instrução, tem essa questão do voltar, né? Onde quer que a gente vá com o nosso pensamento, a gente pode voltar, né? E voltar preferencialmente para o corpo relaxado, né? E voltando a atenção para isso, né? Curiosamente, né? Com uma atenção viva para isso, né? Então, em tibetano é Drenpa, né? Não sei exatamente a pronúncia, mas eu vi um lama tibetano uma vez falando sobre isso, né? Um lama, ele é um lama brasileiro, né? O lama de Lawang, mas que fez a formação dele na Índia, né? No budismo tibetano. Que ele fez na Índia porque, enfim, o budismo tibetano teve que migrar recentemente, mas isso é uma longa história. De qualquer forma, né? Então, mindfulness, atenção plena, em contexto budista, significa, como tradução dos termos sati smriti, significa lembrar, trazer à mente, né? Então seria essa atenção constantemente renovada, né? É interessante notar que isso está dentro do contexto dos 7 fatores do despertar, né? Então existem outros fatores que também estão presentes, mas se especificamente esse termo, né, isso foi enfocado para ser usado como nome dessas técnicas. Mais interessante ainda é perceber que originalmente esse termo não designava uma prática, mas um objetivo, né, a culminância de uma característica. Né? Ou seja, a pessoa adquiria isso através de práticas que, por exemplo, em sânscrito, o nome que designava a prática era shamatha, né, uma das práticas, né, que é tranquilo, que é o permanecer tranquilo. A tradução seria essa, sabe? Então, o nome da prática em si seria algo como permanecer tranquilo, né? Ou também tinha Vipassana, que era uma outra prática, que envolve uma meditação mais que a gente se volta para algum objeto, uma meditação mais analítica, vamos chamar assim, né? Que também era outra coisa. No Zen, tu tem termos como Shikantaza, tu tem termos como que se referem a técnicas que envolvem, sei lá, que a tradução já seria só sentar, né? Do tipo, sentar sem fazer mais nada, né? Mas, ou seja, esses termos que a gente aqui no Ocidente começa a usar
como nomes para uma técnica, originalmente não era tão comum que eles fossem usados para designar técnicas, né, e práticas, né, mas sim para dentro desse contexto de um ensinamento, né. Mas aí a gente pode pensar, tá, mas isso não quer dizer que o mindfulness tem uma confusão necessariamente com o budismo, né? Porque afinal de contas é só um nome, né? Ou mesmo mindfulness, atenção plena, que é o nome e a tradução do próprio nome, né? Mas aí a gente vê, por exemplo, essa entrevista que o Jon Kabat-Zinn, o fundador, né, das grandes referências do mindfulness no Ocidente, né? Enfim, sei lá, o mindfulness é um fenômeno mais ocidental, né? Mas de qualquer forma essa essa grande uma figura proeminente, né, do mindfulness, que ele diz: o objetivo era que fossem, ele falou isso numa entrevista para um portal budista, o Lion's Roar é o nome, né? O objetivo era que fossem meios hábeis, não o Abhidharma ou a essência completa de tudo, porque a essência está além das palavras e floresce da sua própria forma em cada indivíduo. Desse ponto de vista, vemos nossos pacientes como Budas, para começar. É uma questão de que eles permitam que os obscurecimentos se desprendam e se tornem mais familiares com a sua natureza original, por assim dizer. Esse trecho dessa entrevista revela que ele está profundamente, né, alinhado com o budismo, ou pelo menos se considera profundamente alinhado com o budismo, né? Tanto que ele coloca ali, não é o Abhidharma, que é seria uma das grandes áreas do conhecimento budista, né, da discussão bem conceitual, né? E, enfim, ele fala em questão de meios hábeis, que também é um termo do jargão budista, que quer dizer que meios hábeis seria a forma com que um professor consegue ensinar, são as diferentes ferramentas que um professor pode empregar para ensinar o seu aluno no caminho budista, né? E quando ele fala em que todos os seres se tornem né, que os pacientes se tornem familiares com a sua natureza original, isso também, natureza original, é porque dentro da concepção de mundo budista, a ideia é que se percebe, enfim, a culminância do caminho budista não seria tu construir o despertar, mas sim tu te dar conta de que aquilo sempre esteve ali, né? Então todos os seres teriam essa capacidade, né, de encontrar, e esse despertar seria também perceber a realidade como ela é e se libertar do sofrimento, auxiliando os outros a também fazer isso. Mas isso tudo se dá dentro de um contexto tradicional, dentro de um contexto que tem muito estudo, enfim, né? Então, assim, mesmo eu falando isso nesse momento, eu estou me arriscando bastante, porque isso são coisas que me interessam, mas, né? E aí, bom, fica essa questão. Qual é a delimitação entre o mindfulness, a atenção plena, e o budismo, né? E mais, o quanto a gente o quanto instrutores de mindfulness, instrutores de atenção plena, o quanto a gente está, de fato, abordando questões que podem ser transcendentais no sentido do indivíduo, da pessoa que está praticando ver a vida de uma outra forma, pensar em superar os seus limites, pensar em, né, abrir o coração, sofrer menos, conseguir ver com mais compaixão a sua própria realidade, os outros, né? Mas de que forma a gente não está... Mas será que a gente está autorizado por uma tradição? Será que a gente está inserido em alguma tradição de alguma maneira? E eu coloco que é importante fazer essa delimitação. Por isso, eu defendo o nome de práticas contemplativas, né? Ao invés de mindfulness, atenção plena. Para evitar confusões com o caminho budista, que eu respeito profundamente, né, assim, e eu sinto que o que eu mais posso fazer em relação a esse respeito é diferenciar e distanciar, né. E para que também, caso eu faça alusão a alguma coisa, ou algum instrutor de atenção plena, de mindfulness, algum instrutor de práticas contemplativas fale sobre algum assunto, que seja um assunto que ele possa se apresentar como um interessado, né, como no meu caso em relação ao budismo, né? Também, caso, ou se a pessoa de fato tem um estudo mais aprofundado sobre algum outro tema ou alguma outra técnica, e que sejam, daí bom, se a pessoa realmente quer associar as práticas contemplativas com, digo, a pessoa, o instrutor, né? Ou mesmo as próprias pessoas, os praticantes, né? Quiser associar com a sua própria visão de mundo, com a sua própria visão, se acredita em alguma coisa, né,
dentro do campo da espiritualidade, se a pessoa, que a pessoa possa associar isso com mais liberdade, com menos, com menos, enfim, entraves, né, ou menos confusão, né, mais clareza, assim, né, mais nitidez, né. Então, basicamente, é isso, assim. Eu pretendo começar a usar esse nome de práticas contemplativas, se o grupo tiver de acordo, né? A ideia é usar esse nome também no grupo da porta, se não tiver problema, né? Porque, enfim, eu estava apavorado para defender o meu TCC, né? Mas os professores me escutaram e gostaram, recebi uma boa nota pela minha apresentação. E eu estava querendo saber mesmo o que iam pensar, né? Porque é um apontamento bem crítico, né, em certo sentido, né? E mas mas é isso, né? A ideia é justamente de criar essa nitidez, assim. Especificamente a prática, né? Eu sou muito a favor, assim, de que as pessoas se apropriem da prática no sentido de fazer suas próprias práticas, de ter a sua prática, se possível, diariamente, sem sofrer por causa disso, né? Assim, eu não fiz hoje, então que horror. Sem criar uma aversão a isso, né? Que daí a coisa vai se tornando difícil, né? Mas de lembrar, né? Como é que tá minha postura agora? Como é que tá? Eu posso, né? Tá, agora não tô muito bem. Então retorna, volta, né? E aí, de fato, claro, a gente pode pensar, né, nesse voltar, né? Que isso seria a definição, uma definição, de maneira bem simplista, do que seria mindfulness, mas que é algo que está à nossa disposição também, né? E claro, daí tem outras questões, a compaixão, né, com os outros, ou mesmo com a nossa própria experiência, como é que a gente faz para corrigir o nosso fluxo de pensamentos, né? Sempre melhor fazer isso com mais compaixão, né, mais gentileza, né? Mas é isso, eu queria agradecer a atenção de vocês, a confiança, né? Esse final de ano foi um pouco mais corrido, tô super aberto para qualquer pergunta que surja, né? Qualquer interesse que surja, né? E claro, né? Dentro das áreas as quais eu posso falar, eu vou falar, e dentro das áreas que eu não tenha muito o que falar, eu posso apontar, né? No caso, lugares, né? Que tem uma instrução, se for em questões tradicionais, tem pessoas que são autorizadas a falar sobre isso. Eu posso falar no máximo do meu interesse e correndo risco de estar errado muitas vezes, né? Mas é isso. Desejo a todos um bom final de ano. E então a gente se vê na prática, né? Nas práticas contemplativas. Então. Até breve.